Olá, meus amigos, muito boa tarde. Já estamos no ar aqui com mais um Viva Voz para toda a região de abrangência da Rádio Univale FM, quase 40 municípios catarinenses, e também pela TV Univale no canal 26 do sistema de TV a cabo da cidade de Itajaí. Essa é uma produção dos acadêmicos do curso de jornalismo aqui da Universidade do Vale do Itajaí, e hoje a gente vai falar sobre a poluição marinha, uma pesquisa realizada por mais de 30 institutos ao redor do mundo, como por exemplo a Universidade da Califórnia, registrou que o Brasil está em 35º lugar nos cuidados com os oceanos, o chamado Índice de Saúde Marinha, o que faz surgir várias dúvidas. Que cuidados podemos tomar para diminuir a poluição do mar? O que gera esse nível de poluição? Então, se você quiser mais informações sobre este assunto, é só ficar ligado, porque a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. E quem apresenta o programa junto comigo hoje é a Bruna Osmari. Boa tarde, Bruna. Boa tarde para Chedes, boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. São vários os canais de comunicação com o Viva Voz. Você pode enviar críticas e sugestões para o nosso e-mail, o vivavozunivale@hotmail.com. Acompanhar as informações do nosso programa no nosso blog, o vivavozunivale.wordpress.com. Seguir o programa no Twitter, no @vivavozunivale, e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale. Isso mesmo, Bruna. Hoje quem participa aqui do nosso programa pela primeira vez, não é? É o professor Shahid Resgala Júnior. Ele é oceanógrafo, doutor em ciências, professor do curso de oceanografia da Univale e também do programa de pós-graduação em ciência e tecnologia ambiental, que envolve mestrado e doutorado também. Muito boa tarde, professor Shahid. Muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Boa tarde, e é um prazer estar aqui participando. Então, professor, o que caracteriza a poluição marinha? Poluição marinha é todo e qualquer material que você disponibiliza para o ambiente aquático, no caso aí o ambiente marinho, né? Então pode ser tanto substâncias naturais, né, que estão introduzindo em grande quantidade no ambiente, como substâncias estranhas, né, como defensivos agrícolas, né, produtos fabricados pelo homem com algum propósito que também só a presença dele já é uma condição de estresse ambiental, né? E quais são os materiais mais encontrados nas águas poluídas? Hoje em dia você pode ter a grande concentração de matéria orgânica, principalmente de efluentes, né, que na linguajar popular são os esgotos, né, grande quantidade desse material, e também produtos de indústria, como metais, né, e grande quantidade também de combustível, óleo combustível principalmente. Uhum. As cidades que possuem mais indústrias são situadas próximas então à costa, são as que mais poluem os oceanos. A tendência é essa, né? Quanto mais o desenvolvimento, aqui, o oceano, né? Isso, quanto mais o maior desenvolvimento que você tem numa região, maior a diversidade industrial ou econômica da região e, consequentemente, você tem uma diversidade maior também de introdução de substâncias novas no ambiente ou até o acúmulo de substâncias naturais, né? Se a gente fosse, então, analisar por região no Brasil, né? A gente poderia dizer que aquela parte ali da região sudeste, no caso, o Oceano Atlântico, ele seria mais poluído naquela parte ali da região sudeste ou isso não tem nada a ver? Não, isso tem tudo a ver, né? Você tem regiões, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem um desenvolvimento industrial, você tem a ocupação humana bem mais acentuada, então, consequentemente, você vai ter uma região costeira, né? Quando a gente fala região marinha, né? Está mais preso para a região costeira, né? Você tem uma região costeira mais comprometida com o acúmulo de material, né? E aqui na nossa região? Aqui a gente teria algumas regiões localizadas com certeza, né? Então, quanto menos for o sistema de circulação de uma região, ou quanto mais estagnado for uma água numa região, maiores são as chances de você ter problemas relacionados com acúmulos de contaminantes e prejuízo para o ecossistema. O fato de nós estarmos aqui, né, próximos de cidades que recebem um fluxo muito grande de turistas, principalmente na alta temporada, né? Como Balneário Camboriú, Itapema, região da Costa Esmeralda, enfim. Essa região ali, isso acaba poluindo mais o oceano ou não? Você teria um tipo de poluição ou de agravo ambiental relacionado com uma atividade econômica que seria o turismo. Então, você teria um maior acúmulo, por exemplo, de matéria orgânica, por exemplo, né? Onde você tem efluentes domésticos sendo liberados em maior quantidade. Enquanto que cidades mais industrializadas, como Itajaí, por exemplo, você teria uma diversidade maior, como óleo ou metais, sendo disponibilizados dentro do rio e do rio para a região costeira. Quer dizer, então, na verdade, seria pior
pior contaminação nesse caso, a poluição seria pior nesse caso aqui nas proximidades de Itajaí. Sim, mas cada tipo de componente que você introduz no ambiente, você tem um agravo, você tem um impacto relacionado com aquele tipo de substância que você está introduzindo. Então você tem, por exemplo, metais, que você tem problema de relacionar com bioacumulação, e você tem a matéria orgânica, no caso de balneário, que você tem a eutrofização do sistema, acúmulo de matéria orgânica e proliferação de algas. Isso, consequentemente, pode induzir, por exemplo, algas nocivas, comprometimento da aquicultura, e aí vai. Então, cada tipo de impacto, cada tipo de substância tem as suas sequelas, né, relacionadas com a sua característica. Né? Nós já sofremos ou estamos sofrendo esse tipo de problema por conta da interferência humana, por causa da poluição aqui na nossa região? Por exemplo, já tivemos algum caso de algum problema diretamente relacionado ao meio ambiente em que nós estamos aqui, em termos de oceano, né? Já afetou exatamente alguma espécie, por exemplo? Não, você tem situações críticas, por exemplo, relacionadas principalmente com transporte, né? Por exemplo, cargueiros, já teve problema lá da Babitonga com acidentes de produtos químicos, né? Então, você tem situações localizadas onde você tem situações agudas. Em situações agudas, geralmente elas passam logo também, mas tem um dano imediato. Em situações crônicas, né, é uma coisa que, na verdade, é muito difícil de determinar pelo fato justamente de que são situações onde você não observa de maneira bem clara os efeitos que são observados. Né? Você não observa aquela mortalidade, por exemplo, numa situação aguda, como acontece. Numa situação crônica, você tem efeitos galopantes, onde, né, só ao longo do tempo, né, em escalas de tempo relativamente elevadas, que você consegue ver alguma alteração no sistema. Há alguns dias foi realizado, inclusive, uma operação no porto de Itajaí, né, uma simulação de vazamento de óleo no porto de Itajaí. Quais seriam os impactos, né, caso a gente tivesse na prática, né, de verdade, um vazamento de óleo, por exemplo, em algum navio ancorado no porto de Itajaí ou até no porto de Navegantes, enfim? Quais seriam as consequências ambientais, assim, aquelas mais rápidas, né, aquelas mais urgentes? Que você, normalmente, geralmente com substâncias que não são miscíveis, né, que não se misturam com a água, você teria acúmulo desse material, principalmente em região de praia. Então, você já tem um impacto associado ao turismo e ao ecossistema praial também, então, com todos os organismos que você teria. Então, né, a princípio, você teria algum distúrbio na região de praia, onde você pode ter uma agressão de mortalidade de organismo, né? Mas seria coisas momentâneas, né? Na verdade, uma situação de contaminação por óleo, existem estudos feitos onde você tem áreas mais específicas ou mais sensíveis, onde esse tipo de contaminante pode causar problema. Então, geralmente seriam áreas mais protegidas e está relacionado também com a época do ano e se esse óleo vai ser transportado para essa área. Num caso, né, como esse, a gente espera que nunca aconteça, é lógico, né, mas todos estão sujeitos a isso, até pelo grande fluxo, né, dos navios que aportam aqui, tanto no porto de Itajaí quanto no porto de Navegantes. Caso acontecesse um problema desses, né, as nossas cidades aqui, elas estariam preparadas, devidamente preparadas para atuar de forma emergencial e para conter urgentemente esse tipo de problema? Eu acho que teria que ser mais vislumbrado uma situação dessa em regiões ou região portuária onde você tem tráfego intenso relacionado com algum tipo de carga de interesse de contaminação. Por exemplo, né, em São Francisco do Sul você tem o aporte de embarcação da Petrobras. Então lá eles têm um sistema de contenção de acidente associado ao tipo de carga deles. Em Itajaí, como é carga industrializada geralmente, esse tipo de problema dificilmente vai acontecer. Né? Porque você não tem esse tipo de carga de grau de perigo para ocasionar esse tipo de impacto ambiental. Não é uma carga tão grande assim de óleo para seria um desastre ambiental. Exato. Você teria o óleo combustível da embarcação. Isso ela tem uma limitação. Ela tem que é limitado. É bem limitado. Agora, comparado com um petroleiro, por exemplo, claro, que vai acontecer em São Francisco do Sul, por exemplo, aí já é bem diferente. Então, lá ele tem uma infraestrutura adaptada para esse tipo de coisa. Para o caso de Itajaí, não é o caso. Entendeu? De ter esse tipo de preocupação, porque aqui não tem esse tipo de carga, né? E agora, por que esse tipo de poluição é uma das que mais preocupam os ambientalistas?
A poluição com óleo, principalmente, primeiro que ela tem um impacto visual, né? Ela chama atenção, é uma substância que fica em superfície, né? Ela demora para dissipar, né? Ela tem uma meia-vida muito longa também, né? E o principal problema está relacionado com o impacto imediato, que ela causa mortalidade imediata, seja ela pela ação tóxica dela, ou seja ela pela ação mecânica, já que o organismo, né, por exemplo, organismos maiores, como aves e mamíferos, ficam todo cobertos de óleo, que acaba matando ele por questão mais mecânica também. E, por fim, por questões também relacionadas com a cadeia trófica. Então, você introduzindo um óleo desse, ele fica retido na cadeia trófica e, no final, o ser humano pode até acabar consumindo algum peixe que está contaminado com esse óleo. E é possível tratar essa água que foi poluída? Dá para remediar um pouco, retirando o excesso que está ali, né? Mas o resto é com o tempo que a natureza vai se encarregar de degradar esse material, né? Uhum. E como os fertilizantes, eles podem afetar o equilíbrio da vida do mar? Os fertilizantes, assim, é como se fosse, você está introduzindo nutrientes, né? Para crescimento de vegetais, né? Geralmente. Né? Isso vem principalmente também da matéria orgânica. Então, se você bota muito adubo numa terra, a planta cresce mais rápido, né? E vem com mais força. A mesma coisa acontece no ambiente aquático, né? Você larga muito adubo ali, então as microalgas, que são as plantas, né, do ambiente aquático, crescem em grande quantidade. Então ela prolifera, aumenta essa biomassa de maneira muito rápida, consome, da mesma forma que ela produz oxigênio, ela consome oxigênio e ela acaba prejudicando os organismos que vivem na volta dela, né? Tipo, organismos filtradores que se alimentam dela, quando ela ocorre em grande quantidade, ela acaba entupindo os mecanismos de filtração da água. Então, você tem um exagero de crescimento de algo que acaba prejudicando, né, a fauna associada àquela região. Agora, professor Shahid, o que é esse índice de saúde marinha? Como é que ele é elaborado, esse índice? Esse índice, eu dei uma consultada nele, né? Na verdade, esse é um índice novo que esses órgãos ambientais propuseram, e eu acho que está mais relacionado com o tipo de ocupação das regiões costeiras e o uso da região costeira pela ocupação, né? Ele não é bem claro, né? Mas ele apresenta lá, dizendo que os países mais desenvolvidos já têm, né, uma gestão ambiental mais desenvolvida em termos de ocupação da região costeira. Uhum. Então, o nosso país, ele está atrasado ainda nesse quesito? Na sua opinião? Eu acredito que nem tanto, né? Na verdade, você tem situações conflitantes onde você deseja um desenvolvimento econômico muito rápido, e hoje o Brasil vive isso, né? Então, esse desejo de crescimento econômico, ele às vezes é conflitante com os interesses ambientais, né, de buscar uma solução melhor em termos de desenvolvimento econômico de região costeira, principalmente. Exemplo clássico seria, por exemplo, as atividades de dragagem de regiões portuárias, né? Porque essas são justamente a porta de entrada da economia de macro-regiões, né? Uhum. Então, essa preocupação e essa pressa em adequar os portos a aumentar o seu comércio, às vezes vem em conflito aos interesses ambientais de como fazer a melhor forma de uma dragagem de uma região, né? Mas então, na sua opinião, né, essa notícia, né, que o Brasil ocupa aí a 35ª colocação nesse índice de saúde marinha, isso não é tão alarmante assim, não é tão preocupante assim neste momento? Eu acredito que não, desde que é aquela história, tem que abrir a caixa para ver de fato o que está levando em consideração esse índice, né? Uhum. As informações que tem são muito superficiais. Uhum. E talvez também, né, em termos geográficos, pode até ser considerado como uma situação, você ter, como a costa do Brasil é relativamente longa, você ter áreas mais críticas e áreas menos críticas em termos de qualidade ambiental. Hoje, qual país mais polui os oceanos? É difícil responder essa questão. Na verdade, eu acredito até que os países que mais poluem os oceanos são os países europeus, por causa das limitações em termos de região portuária, né? E de tempo de histórico de ocupação dessas regiões costeiras também, né? Uhum. Eu acredito até que nem tanto os Estados Unidos seja a pior situação, mas eu considero a Europa mais em termos de questões históricas como os mais problemáticos a nível mundial, né? Uhum. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, já a gente volta hoje falando com o professor Shahid Resgala Júnior, ele que é oceanógrafo, doutor em ciências e professor no curso de oceanografia aqui da Univale. A gente está falando exatamente sobre a poluição marinha. A gente volta já.
E nós já estamos de volta aqui com o nosso Viva Voz, nesta tarde, falando com o professor Shahid Resgala Júnior sobre a poluição marinha. Bom, professor, a gente também não pode esquecer no caso dos animais, que também acabam sofrendo com a poluição marinha, né? Quais são os animais que mais sentem essa poluição? Geralmente a maior sensibilidade é observada para os organismos juvenis, né? Aí você tem organismos do início da cadeia trófica, que seriam aqueles pequenos crustáceozinhos, né? E para o caso dos vertebrados mesmo, né? Aves ou mamíferos marinhos, as consequências não são tão imediatas como se observa para os outros níveis tróficos, né? Isso até, de certa forma, é bom, porque pelo menos o impacto visual não é tão grande, né? Mas se você tem consequências no início da cadeia trófica, ele demora um pouco para chegar no topo da cadeia trófica, mas a resposta vem com o tempo. Uhum. E de que forma, então, aí eles podem ser recuperados depois da poluição, né, ter afetado? Tá. Na verdade, assim, a princípio, o que tem que ser feito é uma gestão ambiental em termos de redução da disponibilidade desse material para o ambiente aquático e depois em condições de remediação desses ambientes. Então, até, por exemplo, a própria atividade de dragagem do rio Itajaí-Açu é uma atividade de remediação da qualidade do sedimento, tá? Então, o sedimento está impactado lá no fundo do rio, então você retira ele e vai disponibilizar ele para outro local, né? O ideal não seria até, né, disponibilizar no próprio ambiente marinho, mas, né, dos males é o menor. Mas o quanto mais afastado, melhor. Isso já é uma condição de melhorar a qualidade ambiental. Mas não adianta nada fazer isso, né, se continua poluindo. Então, vai ocorrer o acúmulo de sedimento de novo, que é uma condição natural, é um processo geológico natural, mas a qualidade desse sedimento que vai acumular vai ser de boa qualidade ou de má qualidade. Isso vai estar aí justamente em função do que se vai continuar poluindo o ambiente ou não. Uhum. Então, professor, partindo dessa lógica, né, a gente pode dizer que Itajaí, não só Itajaí, mas Navegantes também, enfim, né, são cidades que acabam sendo poluídas nesse ambiente ali do rio Itajaí-Açu, muito por conta da falta de políticas públicas também ambientais de outros municípios, porque, afinal de contas, o rio, ele nasce lá no Alto Vale e ele vai chegar até aqui na foz do rio Itajaí, né? É isso que acontece. Na verdade, a gente não tem muito também total controle sobre essa poluição que chega até aqui. Não, exatamente, né? Se há uma política, uma gestão ambiental só em Itajaí não resolve o caso. Ele teria que fazer em toda a bacia do rio Itajaí-Açu, né? Porque o que você faz lá a montante vai repercutir aqui na jusante, que é justamente onde Itajaí se encontra, né? Então, o que for feito em Blumenau, né, e outros grandes centros industrializados da região, conta também para o que vai acontecer aqui na região. Pois é, são cidades muito industrializadas, né? Tem aí Brusque, Blumenau, Rio do Sul, enfim, todas essas cidades, grandes cidades, situadas na bacia hidrográfica. Exatamente, do rio né? O rio Itajaí-Açu concentra mais de 25% do ICMS do estado. Então, isso já dá para ver que aqui é uma região de concentração econômica significativa. E, consequentemente, se não houver essa gestão, essa preocupação ambiental de todos os municípios, aí fica complicado administrar uma situação dessa, né? E esses municípios têm feito esse tipo de política pública ambiental? Têm se preocupado com o que é jogado no rio Itajaí? Eu não sei te responder isso, né? Na verdade, você tem o comitê do rio Itajaí-Açu, né? E eu acho que eu não participo desse comitê, então eu acho que ele seria o mais indicado para responder essa pergunta. Eu, na verdade, não saberei te dizer. Eu acredito que sim, né? Como né? Eu acho que acredito que toda a gestão pública tem que se preocupar com todos os tripés da administração, né? Eu acredito que sim. Agora, se de fato ela é implementada, isso aí eu não poderia te responder. Né? E é possível afirmar que nós podemos ter uma redução da vida marinha em breve? Eu diria mais que nós teríamos uma constatação de alteração, né, dos organismos, de mudanças em termos de diversidade ou de grau de abrangência de determinadas espécies de um ambiente para o outro, né?
onde você teria uma biogeografia bem delimitada anteriormente, que hoje ela estaria mais quebrada, mais por questões também de mudanças climáticas, né? E até mesmo pelo tráfico de embarcações e essa possibilidade de introdução de espécies com água de lastro e por aí, né? Eu acredito que tem uma mudança, né? Uma mudança geral na fauna das regiões costeiras. E se isso repercute em termos de redução de espécie, isso eu acho que é um pouco cedo ainda para poder afirmar esse tipo de coisa. Existem organizações que defendem os cuidados com os oceanos, realizando protestos, né, por exemplo. Na sua opinião, atitudes como essa são válidas? Não, com certeza, né? Toda manifestação é válida, chamando atenção para as questões ambientais, né? Mas justamente, né, a ideia da sustentabilidade vem justamente em encontro disso. Você buscar um meio termo, né? Acho que tem que ser inventado um progresso para que você tenha um conforto, né, oferecido pela tecnologia, e você tenha a preservação do meio ambiente associado, obviamente, e relacionado com a qualidade de vida que você vai ter, né? Professor, qual é a participação da água de lastro na poluição né, do nosso mar aqui, na nossa região, por exemplo? Você tem, historicamente, dados, né, de introdução de espécies exóticas na costa brasileira, né? Existe até uma linha, né, de pensamento aí de alguns grupos de pesquisa no Brasil, que, por exemplo, o mexilhão, né, que todo mundo come, que é uma espécie introduzida no Brasil. Ela, na verdade, não é natural. Veio da África no tempo lá da colonização, dos navios negreiros e por aí vai. Hoje ainda acontece, você tem espécies sendo introduzidas, né, com potencial de introdução, né, por água de lastro. Na verdade, assim, é um potencial que você tem constantemente, tem que ter o monitoramento, tem que ter o cuidado, existem recomendações, ou quem sabe amanhã você tem uma tecnologia mais adequada para evitar esse tipo de problema. Mas, a princípio, hoje, não tem nada que impeça de que ocorra a entrada de espécies exóticas na costa brasileira. E com relação à saúde, né? Dizem que também há a possibilidade aí da transmissão de bactérias, enfim. Exato. Tem exemplos de introdução de cólera, né, na América do Sul e outros países. Só devido a essa devido à água de lastro, né? Mas é tipo da situação. Estamos sujeitos, né? Estamos sujeitos a esse tipo de coisa, né? Então pode vir tanto por água de lastro como por qualquer outra via que hoje, como você tem um fluxo muito maior de informação e muito mais de deslocamento de pessoal, eu acho que as portas de entrada são inúmeras e não só limitadas à água de lastro propriamente dita, né? Bom, nós agradecemos aqui a participação do professor Charrid Resgala Júnior, oceanógrafo, doutor em ciências, professor do curso de oceanografia da Univale. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui no nosso programa, falando hoje sobre poluição marinha. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço a oportunidade. E amanhã, então, a gente está de volta com o programa Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Uma ótima tarde para você. Só lembrando que o nosso programa é reapresentado às 8h30 da noite na TV Univale. Então, se você perdeu a tarde, você pode conferir a reapresentação à noite na TV Univale. Uma ótima tarde para você. A gente se encontra amanhã. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica, Camila Maurer, Cíntia Baduluc, Elisa Doré, Gabriel Vieira e Maria Carolina Cândido. Coordenação, Carlos Prachedes. Supervisão, Alberto Russi.